Paz do Senhor para todos. Nós vamos falar aqui rapidamente a respeito de justificação pela fé. Esse tema que é o eixo central da reforma protestante. Aliás, Martinho Lutero dizia que o livro de Romanos nós deveríamos saber de cor, deveria ser uma leitura diária, porque ele pega essa defesa de Paulo em torno da justificação no sacrifício através do sacrifício de Cristo como válido para a redenção do homem. Em sala de aula nós falamos um pouco desse conceito de justificar, de redimir, e eu acredito que tenha sido uma das melhores aulas que nós já tivemos. O que é justificativa? A grosso modo seria o quê? Você dá uma desculpa. E é engraçado que é o que Deus aceitou, é isso que Paulo ele fala, foi o que Deus aceitou, foi aquilo que Jesus apresentou em defesa do homem, do pecador, que foi o seu sacrifício, que Deus aceitou como válido para nos considerar justos, nos considerar não mais debaixo do pecado. Essa obra de Cristo ela foi necessária pelo quê? O pecado afasta Deus e o homem, e nós não temos mais o direito à comunhão com Deus, nós não temos mais o direito de adorar. E Jesus veio, compra o homem debaixo da lei, do pecado, compra o homem da escravidão, podemos dizer assim, da escravidão do pecado, e nos une novamente a Deus. É isso que serve o sacrifício de Cristo. O céu é um bônus, tá? Pelo sacrifício de Cristo nós somos devolvidos à comunhão com Deus. E foi o que Deus aceitou. Esse processo é uma vez só, isso que os pais da fé defendiam, Paulo defendia e na Reforma Protestante foi defendido novamente, é que acontece uma vez que nós temos fé em Cristo, nós somos justificados por Deus. A partir daí é o processo de santificação, ele sim é progressivo, o Espírito Santo vai de dentro para fora nos mudando, nos transformando. O comentarista da lição usa a figura de Abraão, o pai dos hebreus, que era de fato a figura mais levantada pelos judaizantes para dizer, olha, precisa circuncisão, que é, na verdade, o grande ponto de discussão não é em torno de toda a lei, precisa circuncidar. E Paulo ele fala o seguinte, olha, a fé de Abraão em Deus foi aceita muito antes de Deus pedir para Abraão se circuncidar. E, consequentemente, a lei veio centenas de anos depois em Moisés. E, igualmente, a nossa fé em Deus é que nos justifica. Muitos dos que acreditam que a justificação é progressiva e aos poucos utilizam a carta de Tiago, a epístola de Tiago, para falar o que ele pede, né, para praticar as boas obras. Nós devemos nos lembrar do seguinte. Tiago era o pastor da igreja em Jerusalém e ele está escrevendo isso para cristãos, para crentes. Então, ele já está defendendo o quê? Essas pessoas já creem, já estão justificadas. Agora, eu preciso falar para elas que se elas realmente têm tanta fé, se elas têm tanto de Cristo dentro delas, elas precisam ter as atitudes de Cristo, elas precisam ter as obras que combinam com aquilo que elas estão defendendo. Então, muitas pessoas que falam que a justificação é progressiva, como antes de Martinho Lutero estava se falando isso, utilizam esse dizer de Tiago. Só que lembrando, Tiago estava escrevendo para cristãos que já haviam sido justificados. Então nós precisamos separar a justificação de santificação. A santificação sim é um processo, a justificação se dá uma vez só. Porém nós não podemos ignorar que muitos cristãos, algumas linhas de pensamento dizem o seguinte, uma vez salvo, sempre salvo. O comentarista da lição, ele é cuidadoso em falar, não é bem assim, uma vez salvo, sempre salvo, não. Se você volta ao pecado, você está regredindo e vai precisar do perdão de Cristo novamente. Aliás, Paulo dizia que esses são os que apostatam, que abandonam a fé. Eu recomendo como leitura auxiliar a carta de Paulo aos Gálatas, porque ele trata o mesmo tema com a igreja na Galácia.
né, deles estarem regredindo e voltando a praticar as obras e assim ignorando o sacrifício de Cristo. O que nós precisamos entender é que o sacrifício de Cristo foi uma vez e é válido. Se nós tentarmos conquistar de Deus através de jejuns e orações, não estou falando contra, mas se nós achamos que isso é o que nos justifica, então não é pelo mérito de Cristo, e sim pelo mérito próprio. Porém, jejum, oração, leitura da palavra, obediência, tudo isso acaba sendo uma consequência da pessoa que quer mais comunhão com Cristo. Então eu vou encerrar aqui esse vídeo muito rápido, é só uma pincelada no que nós estudamos no domingo passado, para nós falarmos nos próximos vídeos, logicamente, das aulas que nós estaremos estudando. Até lá, um beijo para todos.